Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Potronieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente tem mais um vlog de leitura. Dessa vez eu vou ler Diáspora, do Leandro Chagas. E por enquanto eu não tenho a versão física aqui pra mostrar pra vocês. Em breve vai chegar. Enquanto isso eu estou lendo em e-book. Já fica aqui o convite que se vocês quiserem me acompanhar nessa leitura, o link vai estar na descrição pra vocês lerem gratuitamente pelo Kindle Unlimited ou então adquirir seu livro físico ou e-book. E o que eu sei sobre Diáspora é que é um livro de alta fantasia brasileiro. Então aqui nesse nosso projetinho de ler nacionais a gente já passou por diversos gêneros, romance hot, e hoje a gente vai estar com fantasia. Eu li a sinopse no momento que eu fui conhecer mais sobre o livro, mas já faz um tempinho, porque geralmente eu conheço o livro e depois de uma semana ou duas que eu vou de fato ler. Então eu já não me lembro tão bem da sinopse para não acabar estragando minha experiência. E para quem ainda não conhece esse formato de vídeo, eu vou lendo e comentando aqui com vocês a cada mais ou menos uns 20% de leitura, para vocês saberem o que eu estou achando da história, o que eu descobri sobre a história e os pontos que eu achei fortes e fracos da história durante a minha leitura. E por enquanto é isso. Assim que eu realizar os 20% de leitura, ou até mesmo antes, né, por ser um livro de fantasia, às vezes pode ter muita coisa para ser trabalhado, então quando eu ler uma quantidade de páginas que eu já acho que tem um conteúdo relevante para ser dito, eu venho aqui e converso com vocês. E é isso. Eu tô em cerca de 20% de diáspora. Na verdade, para ser exata, eu tô em 17%, mas eu achei melhor vir falar aqui com vocês, porque eu acredito que já tem bastante coisa que dá pra gente conversar e explicar sobre o que se trata o livro. Então, a gente começa o livro com um prefácio, onde a gente acompanha uma mulher que está prestes a dar à luz. A gente vê ali meio que uma confusão em volta dela, que a gente não entende muito bem de início o que está acontecendo. Esse prefácio nos deixa bem intrigado e com vontade de querer mais, entender mesmo o que está acontecendo ali. Além que, para mim, esse prefácio foi muito bem escrita, a questão de sentimentos do personagem, as sensações que ele está ali sentindo, né? Além disso, o lugar que está passando é quase como se eu sentisse terra, assim, que ela descreve sobre os pés dela, que ela cai em um momento, né, na terra. Então, de cara, eu já gostei muito desse aspecto do autor, que a narrativa dele é muito gostosinha de ler e você realmente se sente ali. É uma narrativa rica em detalhes, sim, mas não de um jeito cansativo, não é algo que enrola tanto que nem Tolkien. É rico de detalhes que você consegue se sentir ali no lugar, mas de uma maneira bem fluida. Logo no primeiro capítulo a gente já tem um momento épico e super envolvente, super com ação ali na obra, que tem tipo uma guerra acontecendo. E nesse momento, o que a gente acredita ser até então um mago, ele usa uma magia que chama de Áspora, que é o nome do livro. Só que depois nos próximos capítulos, eu acho que no segundo capítulo, a gente descobre que essa diáspora é algo totalmente difícil de ser usada, que não é tão simples assim, que ela basicamente, todo mundo que sabia usar ela já tinha morrido. Então fica aquele mistério, como que esse personagem conseguiu usar, acho que é Listo, como que o Trisno, acho que é assim que se fala o nome dele, conseguiu usar se ele não tem acesso, né, a como fazer essa magia. Então, a Esther, que pelo que eu entendi é alguém importante para o meio político desse universo, ela manda capturar ele. Ela tinha mandado, né, essas pessoas que guerrearam com o Trisno para capturar ele. Só que ela não entende muito bem o que acontece.
que ela não acredita no servo dela quando ele conta o que acontece. Então ela começa a investigar os passos do Trisno e para entender melhor o que aconteceu e se de fato ele conseguiu usar a diáspora e se ele conseguiu usar a diáspora, como ele conseguiu usar a diáspora. Como eu disse, até então eu tô gostando muito da narrativa, eu estou achando bem rica de detalhes, mas não de uma maneira cansativa. Por não estar no comecinho, como toda fantasia, é bem introdutório, a gente conhece o mundo, a gente conhece palavras novas, a gente vai aprendendo aos poucos as regras desse universo, mas eu não estou achando difícil de ler. Eu acho que o Leandro Chagas está conseguindo fazer de uma maneira bem simples. Ele usa algumas comparações para a gente entender o que aquelas palavras significam. Então, por exemplo, não se fala mais varinha, fala tal palavra. Daí ele fala tal palavra, como dizia antigamente, varinha. Então você não fica tão perdido, você consegue se situar e aos poucos você vai se habituando e aos poucos você vai meio que usando essas palavras já sem ter que consultar, porque você já aprendeu com essas comparações o que cada uma significa. Outra coisa, essas regras do universo e como elas estão sendo construídas. Até então, só 17%, né? Ainda li muito pouco, mas até então tá sendo muito bem construído, tipo, não vi nenhuma ponta solta, sabe? Tipo, esse daqui tem essa função, esse daqui tem essa função, e por enquanto tá tudo sendo mantido, não tem uma porção mágica, assim, que do nada resolve, não. As coisas estão realmente andando como o autor se propôs a andar, o que eu acho super interessante, porque o que a gente acaba vendo em outros livros de fantasia, né, é que às vezes o autor inventa um problema, só que ele acha uma solução mágica. E por enquanto não tem isso no livro. Então tudo que ele tá propondo ali, né, como um desafio, tá realmente sendo um desafio para os personagens. Enfim, por enquanto não tem muito o que falar, mas basicamente a gente tem esse Trislo, que eu acho que é assim que se fala o nome dele, não sei, me perdoe. Mas a gente tem esse Trisno e a gente vê que ele vai ser um personagem muito importante. A gente não sabe para onde ele e essas pessoas que estavam ali no meio da diáspora foram parar. Então, agora a dúvida que fica é para onde eles foram, o que aconteceu com eles, eles morreram, desapareceram, foram para outro universo. Como o Tris não conseguiu usar, por que ele conseguiu usar? Porque até então a gente não tem nenhuma informação sobre quem ele é. A gente só sabe que ele mexe com magia, mas a gente não sabe quem ele é. A gente também já teve alguma introduçãozinha sobre como funciona, né, esse sistema de magia, quem pode usar e quem não, mas eu vou falar sobre isso depois, porque eu acho que daí eu vou estar com um pouco mais de informação sobre quem é o Trisno, daí é mais fácil de explicar o sistema de magia do livro, mas como eu disse, eu estou gostando bastante, e nossa, esses primeiros capítulos serem tão envolventes e já começar com uma guerra foi uma ótima pegada aí do Leandro, porque realmente você já começa com vontade de terminar o livro, você já fica curiosa pra saber tudo que vai acontecer. Enfim, no próximo update a gente volta aqui. Então, gente, aconteceu bastante coisa, assim, essa minha semana, o meu mês foi um caos. Então, já me desculpa. Ai, meu Deus, eu tô... Já me desculpa aqui essa cara de derrota, porque estou realmente derrotada, precisando de um descanso. Mas, enfim, vamos ao que importa, né? O livro. Tô em torno de 40% do livro. E diferente do que eu notei no começo dele, agora eu já percebo que ele é um livro um livro que depende um pouco mais de atenção. Não que ele não seja um livro fluido ou que ele demore muito para ler, não é isso. Mas eu acho que quando a gente dá uma atenção maior para o livro, ele engrandece ainda mais
Então, eu recomendo não ler ele, tipo, de uma vez assim só, ou querer ler rápido, mas sim ler no seu tempo, ler conforme o livro vai te guiando mesmo. Eu acho que esse meio pode nos ajudar a entender mais ainda o que o livro e o autor quer nos apresentar. Então, fica aqui esse adendo, que antes eu achava que era um livro que, nossa, dá pra ler assim, ó, que nem Instrumentos Mortais, mas agora não, acho que Diáspora ele fica ainda maior quando você lê entre as linhas, sabe? Você lê com calma, podendo entender de fato a história e aproveitando tudo que o universo tem para nos entregar. Nessa altura a gente já tem algumas dicas do que está por vir, mas não vou falar aqui as minhas teorias porque pode ser spoiler. Tristan, além de poder ter usado Diáspora, que era praticamente impossível por N motivos ali do universo, ou pelo menos improvável, né, para os habitantes dali. Ele parece ser ainda mais importante e forte para a história. E a gente descobriu também, acaba de descobrir que ele tem um anel e um colar que meio que protege a aura dele. Tipo, se alguém encostar, queima, alguma coisa assim, a gente ainda tá aprendendo sobre o que esse colar e esse anel tem e por que eles são importantes assim pro Trisno, o que tem em qual é a relação deles com ele. A gente ainda não sabe especificamente, mas a gente já tá tendo aí essas dicas de que vai ter alguma relação aí desses dois. E isso, juntando com todos os mistérios que a gente já tem em torno do Trisno, deixa a gente ainda mais sedentos por continuar a leitura e por saber o que está acontecendo e o que vai acontecendo durante o livro. E eu tô gostando bastante. Só, como eu disse, né, depende um pouquinho mais de atenção, por isso que eu não li, por isso que eu já não terminei de ler. Além de tá sendo um tempo bem caótico na minha vida. Tô gostando bastante da leitura. Os personagens estão... Já tenho os personagens favoritos. O Trisno é um deles. E eu já tenho minha suspeita de vilão. E a minha suspeita de vilão é a Esther. Eu não sei se eu estou certa. E não direi mais nada pra não acabar dando spoiler. Mas se vocês lerem, comentem aqui quem que vocês acharam que era o heróizinho e quem era o vilão. Porque eu sou do time Trisno e estou desconfiada muito da Esther e tudo que a rodeia. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu venho aqui trazer mais updates pra vocês depois. Tentei achar um ângulo aqui que não ficasse muito estourada a luz, porque aqui o meu quarto é simplesmente horrível de gravar à noite. Mas ainda assim tá super estourado aqui. Eu vou tentar arrumar na edição, mas enfim. Eu cheguei em 70% de diáspora e eu fiquei muito surpresa com o caminho que o livro levou. A gente teve muito mais informação sobre o Trisno, sobre de onde ele veio, quem ele é, porque ele é tão importante para a história. E também não lembro se eu contei pra vocês, mas ele foi selado. Então a gente tem mais detalhes sobre esse selamento, né? Porque ele aconteceu, como aconteceu e quais as interferências dele, né? No Trisno. E pra quem não sabe o que é selamento, quando tem tipo um símbolo ou uma magia envolvida pra tentar suprir o poder, geralmente fazem isso com pessoas muito poderosas. Eu aprendi isso por causa de Naruto. Mas estou aqui passando meu conhecimento para vocês. O Trisno também foi selado, né, para tentar conter esses poderes dele que eram tão ameaçadores, né, para a humanidade e para esses outros seres desse universo. Então, desde os 40% que eu tinha conversado com vocês para esses 70%, a gente tem um grande crescimento nos personagens, principalmente no Trisno, né, que ele ganha profundidade. Você consegue se envolver mais com ele. Tem alguns momentos que você começa a desgostar dele, em contrapartida dos outros tantos que você gostou dele. Enfim, agora eu acho que eu gostei mais ainda da história do que eu já tinha gostado, porque eu tive acesso a essas informações do personagem que, por enquanto, é meu favorito. E eu acho que o Tris não vai ser meu favorito até o final. Então eu gostei muito de conhecer mais sobre ele. Tudo nessa história tá tão bem entrelaçado e faz sentido, tipo, uma coisinha lá no começo tem a ver com uma coisinha já aqui, sabe? Não, até agora não tem muitas pontas soltas. Geralmente o autor ele colocou aquilo para realmente ter um porquê.
Então, esse foi outro ponto que eu gostei bastante de Diáspora. Em paralelo a essa história, né, da gente conhecendo mais sobre o trismo, a gente tem uma batalha se formando, personagens novos surgindo, sim. Dos 40% para os 70%, a gente ainda tem personagens novos sendo introduzidos, que pra mim não é algo ruim, é algo bom, porque mostra, porque acaba agradecendo ainda mais a história, que já tinha bastante personagens, mas não tantos assim. Então ela acaba ganhando mais alguns personagens que eu achei ok. Não achei que ficou demais, não achei que ficou muita gente pra lembrar o nome, eu achei que ficou muito bom. Achei que foi uma boa escolha introduzir os personagens aos poucos pra gente ir se adequando a eles, adequando aos nomes. Tanto que esses dois novos personagens, os nomes deles são super difíceis de pronunciar, mas o autor mesmo já trata isso pra gente, que eles são chamados de 1 e 2, então eu sei que quando é o 1 é um deles e quando é o 2 é o outro. Então não tive que decorar esse nome super difícil. Então já foi outro ponto positivo pra mim, que sou uma pessoa super esquecida, como eu sempre falo aqui. As partes de lutas não são tão frequentes, não é o foco realmente desse livro, mas temos sim algumas várias, né? São bem escritas, bem situadas e bem explicadas as magias utilizadas dentro dessas lutas, mas já fica aqui que não é assim um livro sobre lutas, não é tipo um livro de guerra, tipo Game of Thrones. Então, tem alguns momentos de batalha, mas é muito mais sobre o universo e introduzir, né, toda essa fantasia que a gente vai ter. Eu acredito também que seja por ser o primeiro livro, eu acho que talvez o segundo a gente tenha mais batalhas, né, mas isso não é um ponto negativo pra mim também. Eu gosto até de livros que não tem tanta batalha assim, que tem mais desenvolvimento. Então só fica aqui esse adentro que tem sim batalhas, mas não é um livro repleto de batalhas que, nossa, aconteceu alguma coisinha, pronto, vamos batalhar. Não é um livro tão frenético assim. Um único pontinho aqui que eu não peguei muito bem, depois eu vou conversar com mais pessoas que leram e quem sabe até o autor, é que eu não entendi direito como tem essa relação da planeta Terra com esse universo criado pelo autor. Porque de início eu achei que a gente ia ter um mundo só criado pelo autor. E de repente eu vi Brasil, China, Inglaterra. Então eu não entendi muito bem essa conexão. Mas eu vou tentar entender até o final desse vlog pra explicar pra vocês. Mas eu realmente peguei muito bem essa questão. A história tá indo muito bem, fluindo muito bem pra mim. E eu acho que se você já leu Os Primeiros Mortais, Rainha Vermelha, enfim, esse tipo de fantasia, tem muito potencial pra você gostar desse. Só que eu acho que Diáspora tá um pouquinho, um nível acima, assim, de complexidade. Não que a Rainha Vermelha e Os Primeiros Mortais não sejam complexos, não. E eu admiro o trabalho das autoras, são livros que eu amei demais, que eu sempre recomendo pra todo mundo. Mas a Diáspora eu acho que é um pouquinho mais alta fantasia do que os outros dois. Não sei se vocês conseguem me entender, mas se você leu esses dois, eu acho que tem muito potencial para você gostar de Diáspora. Até porque Diáspora tem alguns elementos que se assemelham, né? Como toda fantasia, geralmente tem alguns fatores em comuns. Por exemplo, a questão de usar símbolos, que a gente tem nos Instrumentos Mortais, e em outros muitos livros, né, gente? Só tô usando aqui para exemplificar. Mas enfim, quando eu terminar, eu venho aqui falar pra vocês sobre minhas considerações finais, mas até então tá sendo uma leitura muito positiva, apesar de eu estar lendo num momento muito caótico da minha vida, já que tô lendo num momento muito caótico da minha vida, então eu fiquei meio com receio de não gostar, porque às vezes o momento que a gente tá passando interfere no que a gente acha ou não de um livro, mas felizmente está sendo uma leitura muito positiva, apesar dos pesares. Cá estou eu com meu fundo aqui levemente estourado,
mas eu terminei Diáspora e eu precisava vir falar com vocês sobre minhas considerações finais do livro. De tudo, né, eu acho que eu falei muito sobre esse livro, eu acho que eu nunca me empolguei tanto falando sobre um livro. As minhas anotações ficaram simplesmente gigantes de tanta coisa que eu anotei. Por ser um livro de fantasia, né, a gente tem que se atentar a algumas coisas pra falar, né? A gente precisa tomar mais um pouco de cuidado, porque são muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, são muitos detalhes. E eu não estou dizendo aqui de Diáspora em específico, né? Mas livros em fantasias num todo, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de falar, pra não acabar deixando algum ponto que é muito importante, tanto para nosso aproveitamento como leitor, quanto pro autor, né? Mas enfim, Diáspora me surpreendeu bastante. Eu sabia que eu ia gostar, porque eu já tinha visto algumas resenhas sobre, e a sinopse já me agradou quando eu li. Eu achei que seria um livro difícil de eu estar explicando, difícil de eu abordar aqui no canal e no meu Instagram, mas não, gente, não foi. Na verdade, é um livro muito bem construído, muito bem narrado. Eu gostei bastante da escrita do Leandro Chagas, mas o que faz o livro ser tão fácil de explicar e de contar do que ele se trata, fazer com que eu seja capaz de escrever 5 motivos, resenhas, enfim. Leandro consegue entregar o que ele se propõe a fazer. Então, se ele vai falar sobre uma magia em específico, ele realmente se dedica para que nós leitores conseguimos entender do que se trata aquela magia, da onde que surgiu aquela magia, quem pode usar ela. Então, o autor ele realmente deixa as coisas bem claras pra gente. A gente não precisa ficar muito que adivinhando, não, o Leandro ele explica bem pra gente. Mas não pensem que isso quer dizer também que, nossa, não preciso pensar nada com esse livro, não. Ele traz muitos questionamentos também, mas eu acho importante num livro de fantasia que pelo menos a parte estrutural, né, as regras do universo, que a gente tenha um acesso fácil, sabe? Pra gente não ficar meio perdido na história, porque eu acho importante a gente entender o universo para que a gente goste da história e consiga usufruir do livro e fazer com que o livro flua bem. E realmente eu gostei dessa parte de Diáspora, porque tudo é muito bem explicado, não me deixou nada assim com vários pontos de interrogação na cabeça. Isso porque eu sou esquecida, viu, gente? Eu sempre falo sobre isso, mas reforçando aqui, eu sou super esquecida. E ainda assim, eu consegui me situar no mundo, me situar no meio das magias e afins. E se vocês gostam de ilustrações, eu já tinha visto no Instagram do Leandro, né, ilustrações dos personagens, mas eu não sabia que estavam no livro, então estão sim no livro, inclusive no e-book. Então, se você tiver dificuldade aí de imaginar, ou se você prefere um livro com ilustrações, tem sim ilustração dos personagens no final do livro Diáspora. E eu amei ver as ilustrações, porque teve alguns personagens que eu imaginei um pouquinho diferente, e quando eu vi as ilustrações eu pensei, tipo, nossa, assim faz muito mais sentido pra mim. Porque é normal, né, gente? Cada um imagina um personagem de um jeito, cada um cria o universo de um jeito com base no que o autor tenta nos trazer, né? Mas não tem como todo mundo imaginar a mesma coisa. A única coisa que eu gostaria, talvez, fosse de um mapa pra gente poder se situar nesse mundo, nesse universo do autor. Fora isso, eu acho que eu não senti falta de mais nada. Foi realmente um livro que me surpreendeu bastante positivamente. Com certeza, quando sair o segundo, eu vou ler. E quem sabe eu não trago aqui no canal novamente, né? Foi uma leitura muito gostosa de fazer. Como eu já disse anteriormente, não foi num momento muito agradável da minha vida, eu tive passando por alguns problemas, mas ainda assim, esse livro conseguiu me manter no mundo da leitura, conseguiu me distrair nos momentos que eu precisei, trouxe uma mensagem positiva de esperança, sabe? Tanto que eu fiz um post, né, com os quotes do livro no Instagram, então se vocês tiverem interesse, tem as 3 frases assim que eu mais gostei, mas poderia ter muito mais, né, lógico. Mas assim, eu acho que não poderia ter lido um livro melhor pra esse momento que eu tava passando. Um livro que conseguisse realmente me tirar aqui desse planeta Terra, sabe? E me teletransportar pra um mundo totalmente novo, com coisas novas, personagens novos. Então, foi muito bom. E eu acho que eu não deixei de falar de mais nada do livro. Acho que tudo que eu tinha que falar, eu já falei, porque esse vídeo ficou bem grandinho, na verdade, porque eu tive muita coisa pra falar. Livro de fantasia geralmente acontece muita coisa, né? Diáspora não foi diferente, aconteceu bastante coisa. E eu amei. Eu gostei muito de acompanhar o Trisno, gostei dessas nuances que eu tive de amor e ódio. Bom, se vocês lerem também,
me digam pra gente poder conversar sobre. Eu amo conversar sobre livros que eu já li com outras pessoas que já leram, porque pessoalmente, assim, eu não tenho muitos amigos que leem, então quando eu encontro alguém que gosta de ler e que leu algum livro que eu já li, eu gosto de bater esse papo. Então, se você já leu, comenta aqui, vamos conversar um pouquinho. E se você estiver interessado em ler Diáspora, eu vou deixar o link na descrição. Ele está disponível no Kindle Unlimited e também tem como você comprar a versão física, que é da editora Coerência. E como eu sempre falo, né, gente, vamos apoiar mais os autores nacionais, porque é um mercado muito difícil de assim, entrar, e a gente tem grandes talentos aqui na nossa literatura brasileira. Só basta a gente procurar, correr atrás e, enfim, divulgar eles, né? Se você leu algum nacional e você gostou, não hesite em divulgar, porque os autores nacionais são os autores que mais precisam de divulgação, né? E muitas vezes a gente acaba deixando eles de lado, tanto na hora de ler quanto na hora de divulgar, por N motivos, né? Às vezes tem essa complexo de vira-lata, de achar que por ser brasileiro não é bom, ou sei lá, por achar que eu dando palco para um livro brasileiro eu não vou conseguir, sei lá, ter tantas views, ou não vou conseguir tantos comentários no meu post. Mas é muito importante para esses autores, para eles conseguirem crescer e ganhar o espaço deles aqui no nosso mercado. Então, já fica aqui, né, esse pedido para que, se você leu um nacional e você gostou, por favor, divulgue ele, avalie na Amazon, avalie no Scoob, porque isso ajuda muito. Enfim, vou ficando por aqui, porque esse vídeo já está um pouquinho longo demais. E nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.